Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O São Paulo assegura que ainda não recebeu nenhuma proposta oficial da Arábia Saudita por Pablo Maia, mas nos bastidores a situação é tratada com cautela. A diretoria entende que, caso os valores se confirmem, dificilmente terá condições de segurar o volante por muito tempo. De acordo com alguns rumores, um clube da Liga Profissional Saudita prepara uma oferta de aproximadamente cerca de 90 milhões de reais. A informação circula em portais e perfis especializados no mercado da bola e ganhou força nos últimos dias. Apesar do interesse crescente, o São Paulo lembra que Pablo Maia renovou recentemente seu contrato até dezembro de 2029. O vínculo longo aumenta a margem de negociação do clube, que não pretende abrir mão do jogador por valores abaixo do mercado europeu. Internamente, dirigentes reconhecem que a venda de um titular neste momento não está nos planos esportivos. Contudo, também admitem que a saúde financeira do clube torna difícil recusar uma proposta milionária vinda do exterior, especialmente do futebol árabe. Pablo Maia é tratado como uma peça-chave no elenco de Hernan Crespo. O volante soma regularidade, juventude e potencial de revenda, fatores que o transformam em um ativo estratégico dentro do planejamento do São Paulo para os próximos anos. A diretoria mantém postura de aguardar os próximos passos sem abrir negociações antes da formalização da oferta. A ideia é avaliar o cenário com calma e, se necessário, estipular condições que garantam retorno técnico e financeiro ao clube. Enquanto isso, o jogador segue focado na sequência do Brasileirão Betano e da Libertadores, sem se pronunciar sobre o assédio estrangeiro. No Morumbis, a expectativa é de que a proposta chegue em breve e, com ela, a necessidade de tomar uma das decisões mais importantes da temporada. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. De base de São Paulo Futebol Clube. Uma vergonha a venda do Henrique pelo valor de 6 milhões de euros. O São Paulo vendeu o Henrique, e até uma história de bastidor para vocês, tá? Até antes de eu entrar na Band, que eu já trabalhava no portal do São Paulo, eu criei uma relação muito legal com jovens da base. Jovens que ali estavam subindo, que estavam no sub-18, sub-17, na minha idade, tinham a minha idade. Uma relação muito legal. E todos, praticamente, eu só não vou falar todos para não exagerar, mas praticamente todos me falavam assim, ó, o grande nome dessa geração é o Henrique. Ó, olho no Henrique, o Henrique é bola, joga muito. Não sei como o Henrique não tá tendo oportunidade. Ele e o William Gomes, são os dois caras. E o São Paulo achou de bom tom, vendeu o Henrique por 6 milhões de euros. Vocês têm noção do absurdo que é isso? E é um absurdo, esse vídeo aqui, e não é um lado torcedor tá aqui nesse vídeo, é um lado mais de uma pessoa que ama o futebol brasileiro, que vê com ótimos olhos, aliás, jovens surgindo no Brasil, sendo vendidos pelos valores que merecem para fora, porque é um absurdo o que estão fazendo com a categoria de base de São Paulo. Eu vou trazer números aqui primeiro, só para exemplificar. Eu sei que não dá muito para comparar, tá? Mas vamos lá, o São Paulo vendeu o Henrique, o Ferreira, o Alves, o William Gomes e o Ângelo. 5 jogadores que eram vistos como os caras promissores na base de São Paulo. E subiram bem, os 5. O Ângelo nem teve chance, coitado. Por 34 milhões de euros. Esses 5, somando os 5, 34 milhões de euros. O Palmeiras vendeu o Vitor Reis por 37 milhões de euros. Um zagueiro, que normalmente vale menos, o Palmeiras vendeu por 37 milhões de euros. E aí você pode estar falando aí agora, Gabi, mas não dá pra comparar o Palmeiras, pô, o Palmeiras tem margem, tá? Sabe por que o Palmeiras tem margem? Porque tem gestão competente. Tem algum segredo nisso? Não é óbvio isso? Porque tem um JP Sampaio ali, que faz um trabalho espetacular na base. Porque não deve, porque paga em dia, porque faz tudo certinho. E é muito fácil esses caras que estão no poder hoje, os caras que estavam ontem, anteontem, modo de dizer, mas essa gestão passada, gestão que passou também, é muito fácil falar de dívida. Quem coloca a dívida no clube, quem coloca um clube afundado em dívida, são vocês, cara. São vocês. São vocês que aumentam dia após dia a dívida de um clube. E vendendo jogadores pelo valor de 6 milhões de euros, essa dívida só vai aumentar, e aumentar, e aumentar. Isso não é óbvio? Para um cara que é gestor, para um cara que é profissional, presidente, diretor de um clube, não é óbvio. O que uma venda de 6 milhões vai mudar hoje na realidade de São Paulo? Não é mais interessante? O São Paulo está agora numa fase decisiva da temporada, mas vendeu o Henrique e trouxe o Rigoni, né? Então, e o Tapia, tá tudo certo. São Paulo está numa fase importante. Não é mais interessante colocar um moleque desse para jogar? Em Brasileirão, em Libertadores. Um moleque que arrebenta numa Libertadores, num Brasileirão, ganha ali mais status, é vendido por mais depois? Porque vocês estão de brincadeira, cara. O São Paulo tá devendo 1 bi. O São Paulo tá devendo 1 bilhão. 1 bilhão o São Paulo tá devendo. E vocês acham de bom tom negociar um jogador, o Henrique, promissor, pelo valor de 6 milhões de euros?
Isso é de verdade, assim, um tapa na cara do torcedor, cara. Você que é torcedor, sinta assim, ó, como se alguém tivesse dado um tapa na sua cara. É uma vergonha o que estão fazendo com a base de São Paulo. Conseguiram sucatear uma das principais gerações da base de São Paulo nos últimos anos, vender por valores assim, ó. Não dá nem pra falar venda, cara. Parece que o São Paulo tá doando os caras. Tá doando. Imagina você, diretor de um clube, presidente de um clube. Você recebe uma proposta, ó, deixa eu ver aqui. Recebi o Henrique, promissor, né? Muito bom jogador, tá bem, ponta, 6 milhões de euros. Ah, que proposta, hein, cara? Vou vender. É um absurdo, cara. É um absurdo. Então, assim, o torcedor precisa cobrar explicações. E a diretoria do São Paulo Futebol Clube tem que dar explicações. Porque é uma vergonha o que está acontecendo com o São Paulo. Uma vergonha. Vergonha, cara. É uma vergonha, é um absurdo, assim. Porque vender mais um jogador da base de São Paulo. O São Paulo vendeu todas as grandes promessas. Só não vendeu o Rian, por quê? Porque o Rian se machucou, coitado. Senão estaria vendido também. Informação tá aqui, estaria vendido. Muito provavelmente o Rian estaria vendido. Tem o Luca agora, Luca e Rian. Vocês conseguiram vender todos os jogadores da base de São Paulo praticamente. Todos esses caras totalizaram 34 milhões de reais. De euros, perdão. Você tem noção da gravidade disso? É muito grave. É muito preocupante. É muito revoltante. Então são coisas assim que é para ficar muito atento. Porque não é normal o que está acontecendo com São Paulo. Não é normal. Não é possível que um diretor profissional, alguém profissional lá dentro, olhe para isso e ache normal. Essas vendas, todas essas vendas totalizaram 34 milhões de euros. Não é normal. É mais uma venda assim que é uma vergonha e que mostra muito bem porque que o São Paulo está nesse caminho. Por que o Palmeiras está bem? Porque o Palmeiras tem gestão. Aí, mas o Palmeiras não está devendo um bi porque o Palmeiras tem gestão. Aí, mas o Palmeiras tem margem para negociar porque o Palmeiras tem gestão. E é uma comparação entre os dois clubes, sim. Não tem, na verdade, não tem comparação entre os dois clubes hoje. Em relação à organização, em relação à estrutura, em relação à gestão. Não tem comparação, cara. O Palmeiras tá assim, ó, é Palmeiras-São Paulo, ó. Palmeiras-São Paulo, não tem o que falar. É uma vergonha, cara. E com essas vendas aqui, qual que é a visão? Algo básico. E eu não sou formado em economia, em marketing, mas é algo básico. Qual que é a visão que você passa pro mercado? Que você vende barato, cara. Porra. Vai chegar um clube e vai querer pagar alto no seu jogador? Não, cara, o clube vai oferecer 30 milhões de reais no seu jogador. Não é meio óbvio isso? Pô, São Paulo vendeu uma joia ali por 6 milhões, vou oferecer 2 na outra. Vou oferecer 5 ali, chegando em 8 eles vendem. É um absurdo, cara. São Paulo conseguiu sucatear a categoria de base. Uma das gerações mais promissoras da história do São Paulo recente, né? Em relação à categoria de base, o São Paulo, ó, conseguiu mandar embora por valor assim, ó. Prefiro nem falar de valor, né, cara? Isso aqui é uma vergonha. É uma vergonha. E o torcedor merece explicações, cara. O torcedor merece ter explicações e está cobrando por isso. Diretores, presidente do São Paulo Futebol Clube, conselheiros, dirigentes que estão na categoria de base. E aí? Quem vai aparecer para falar? Posso saber? Porque é uma vergonha. Alguém acha normal isso? E aí vem com um discursinho bonito de não, precisamos vender porque o São Paulo Futebol Clube... Pelo amor de Deus, cara. É por isso que o São Paulo está afundado nessa situação. Esses 5 jogadores aqui, ó. 5. Henrique, Ferreira, Alves, William Gomes e Ângelo. Esses 5 caras, em qualquer clube com uma gestão séria no Brasil, no mínimo aqui, no mínimo, tá? No mínimo, a gente estaria falando aqui de 70 milhões de euros. Por aí, cara. Até pra mais, viu? Você divide aí, 70 milhões por 5. Até pra mais. Até pra mais. No mínimo estaríamos falando disso. No mínimo. No mínimo. Então é uma vergonha. Uma vergonha. Conseguiram vender os caras por 34 milhões de euros, cara. É um negócio assim, é grave, galera. É grave. É inaceitável o São Paulo passar por uma situação dessa. Inaceitável. Tentando lembrar o que aconteceu. O Gustavo tem uma questão. No começo do ano, embolia pulmonar. Foi o primeiro. Ele inaugurou esse ano de baixas absurdas do São Paulo. E pode ser que ele volte agora em outubro. Não desprezando a volta do jogador, espero que ele volte mesmo. Que deixe tudo bem com a saúde dele, ele possa voltar a jogar. Mas não é exatamente um local do campo que o São Paulo precisa de jogadores nesse momento, né, Arnaldo? Nesse momento eu acho que tem mais fartura na posição de volante que em qualquer outra. Mas é uma situação que não é uma lesão, né? Então é um problema médico, literalmente. E para ele ser liberado para voltar a jogar profissionalmente, tem que passar por um... Ele tentou isso em setembro, não foi liberado ainda existia um pequeno sinal ali do trombo. E aí ele vai fazer uma revisão agora no início de outubro, lembrando que faltam 3 meses para acabar a temporada. Outubro faltariam 2 meses para acabar a temporada, mas no fato é voltar a jogar profissionalmente, né?
Foi um também problema depende dele do como organismo. pessoa, nem como atleta. Só, certo? Exato, exatamente. É como pessoa É, mesmo, né? Ele já está podendo treinar com os outros, ter contato, que foi uma etapa que demorou a ser vencida, né? Então é uma expectativa que possa acontecer. Você falou foi o primeiro a inaugurar esses problemas graves que o São Paulo teve. Ele jogou a primeira partida da Libertadores contra o Tajeres em Córdoba. A primeira partida o São Paulo ganhou lá de 1-0 e depois, antes da viagem para Belo Horizonte, seria o jogo seguinte contra o Atlético. Ele sentiu o problema, então assim, ele não jogou pelo Brasileiro, jogou apenas a primeira partida da Libertadores, desde lá de trás, desde lá atrás. E quando eu falei essa série de muitas contusões, não estou exagerando. Tem uma tela aí com todas as contusões do São Paulo e a possível previsão de volta. Olha isso aí. 9 caras machucados. Luiz Gustavo, acabou de falar, atividades agora com elenco sem impacto, mas ainda não sabe se ele pode voltar. Simplesmente isso é uma indefinição sobre se ele vai poder jogar ou não de novo, né? Caleri está correndo no campo e com a fisioterapia. Por enquanto LCA, é isso. né? Ele cruzado. Você conhece, né? Ele é um fanático, né? Ele quer voltar antes hoje tem um protocolo, né? Do LCA, né? É o Cadu Freire. E a informação de que o Caleri pode voltar em outubro? Você tem que segurar o cara, não dá. Pô. Ele quer voltar, né? Tipo, ele tá acelerando. Tem que ter muita cautela. Isso porque o cara pode ter uma reincidência, né? Aí, cara, volta 1000 casos. Tem que cicatrizar. Totalmente a lesão. Ele já tá no trabalho físico de campo, mas o Caleri, você falou do Luiz Gustavo. Uma semana depois do Luiz Gustavo, o Caleri rompeu o cruzado, jogando contra o Botafogo lá no Newton Santos. Então foi lá atrás também. Mas não deu ainda o prazo mínimo de cicatrização. Isso só vai ser liberado para fazer treino normal, enfrentamento, quando tiver o prazo mínimo de cicatrização. Então não é plausível contar com ele. Se a temporada fosse até 21 de dezembro, como seria no início, até teria uma possibilidade de ele voltar a jogar. Então não dá para contar. Foi 17 de abril. Vai contando. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Caramba, querer voltar em 6 meses? Então. Seria um negócio quase que recorde, eu acho, hein? Eu não lembro de LCA com 6 meses voltando. Posso estar enganado. Agora, eu sei que tem uma tentação para ele voltar, né, Arnaldo? Não, volta, pô, que legal seria se ele voltasse, mas a temporada do São Paulo já vai ser desse jeito como é que tá. Não tem Marcos Leonardo, não tem ninguém. Esse meio e as próximas, né, pelo que tá se mostrando. E as próximas também. Pois mas na situação dele, o que acontece? Na situação dele é que não tem jogador da posição dele. Não, é isso que eu tô falando, mas é uma Ele coisa... é o mais próximo de voltar. Mas é uma coisa para se medir, porque, imagina, não é pior você ter... Cara, você já tá nessa situação. Sim. Vai assim até o fim, não precisa pressar a volta. Na verdade, Tironi, o São Paulo não teve nessa situação, né? Porque ele ainda não sentiu a ausência do André Silva. Foi uma partida. Sim, sim. Na verdade, o São Paulo não está nessa situação. O São Paulo ainda não sentiu no campo a ausência do André Silva. Só jogou um jogo sem o André Silva e perdeu, né? Então, acho que a ausência do centroavante ela vai ser mais sentida nesse momento. Mas o Caleri é aquilo. Ainda está no estágio inicial de recuperação no campo. Mas, se eu sou ele, sabendo que o São Paulo está vivo na Libertadores, e que eu olhei aqui, a final da Libertadores é 29 de novembro, ou seja, dezembro praticamente. Se eu sou ele, eu faço a mesma coisa. Eu vou tentando, o São Paulo tá vivo numa Libertadores, e o cara pode jogar uma final de Copa Libertadores. Eu vou tentando ao máximo antecipar isso, porque e meu time vai caminhando, e daqui a pouco, numa dessas, ele tá inscrito, tudo normal, né? Então... Sim. Aí o Rian Francisco, que é o substituto do Caleri. Não, se machucou. Só o ano que vem. Também, LCA, recuperação, tá lá em recuperação. Só o ano que vem. Esse no ano que vem. Depois do Paulista. Depois do Paulista, exatamente. É. O Oscar, o maior, ele teve aquelas Aí começa a ter as coisas, porque Luiz Gustavo e Caleri precedem a chegada do Crespo. Tudo que você vai vendo depois foi depois da chegada do Crespo, que acabou de chegar. Exatamente.
Oscar tá correndo no campo. O Rian, inclusive. Fratura na costela. Aí. Fratura na costela no jogo contra o Corinthians. Cai, fratura uma... Caiu, se Problema de vértebra, não foi costela não, Oscar. Tá. De vértebra. Está agora, enfim, treinando de volta no gramado, mas num estágio Caleri, sem enfrentamento, sem choque, né? Voltou a, como diria Massini, trotar. Tudo bem. E ele fez quantos jogos? O Oscar, vamos lá, ele jogou Libertadores, Copa do Brasil, daí teve a lesão muscular. Aí na volta com o Crespo, ele jogou contra o Flamengo, primeiro jogo do Crespo, jogou contra o Bragantino, segundo jogo do Crespo, terceiro jogo do Crespo, Corinthians, ele caiu, o Martínez fez lá a cama de gato, ele caiu, não voltou mais. Né? O Oscar tá na marcha picada ainda, que é macia. O trote é duro. Nos processos transversos de 3 vértebras lombares, L1, L2 e L3. É isso aí, cara. 3. Então, mas o que eu queria falar é assim, o número de jogos totais que ele foi a grande contratação do São Paulo. Ele não fez 20 jogos. Ele jogou mais que o Lucas, mas jogou pouco. Mas chegou a 20. Olha, eu vou te falar, hein? Talvez não tenha chegado a 20 jogos. Talvez não. E na ocasião, o diagnóstico até 2 meses daria 20 de setembro. 20 de setembro. O que o professor falou que o prazo da previsão. O prazo inicial, a estimativa inicial, 2 meses, ela ainda não foi completada, né? Sim. Seria na semana que vem. Isso. Daqui a 2 semanas. Isso. Mas imagina que talvez que se for dia 20 ele estaria em outra situação, estaria treinando um pouco mais. Né? Se fosse isso mesmo. Arboleda já está fazendo atividades com o elenco. A lesão dele foi muscular no jogo contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, pela Copa do Brasil. Ele possivelmente estará à disposição já a partir do final de semana contra o Botafogo. E lembrando que o São Paulo tem o Ferrares na data FIFA. O Ferrares não deve ser utilizado, vai jogar a vida pela Venezuela, não deve ser utilizado no domingo contra o Botafogo. A chance é do Arboleda ou da estreia do Rafael Tolói, que vai ser apresentado amanhã. Então, já está treinando. Rafael Tolói, liderança e tudo mais, tá treinando. O Alisson, questão no quadril. Ele está treinando normalmente, também está liberado para voltar contra o Botafogo. Esse foi aquela do nada, quando ele não aparece nos treinos, ele não joga ainda. Ele não foi para o Recife. E desde então ele está fora. O Marcos Antônio, também uma lesão muscular, e esse está fazendo falta, porque ele acertou o meio-campo do São Paulo e saiu. Mesma lesão só que ele teve outro dia? Sim, mas é uma lesão leve, ele já está fazendo atividades no gramado, mas ainda não deve estar disponível nem para o jogo do Botafogo e nem para a ida contra a LDU. É possível que esteja liberado para a volta contra a LDU. Eu achava que a LDU daria, hein? Não. Eu achava. O André Silva também, 3 semanas, né? LCA, e está em recuperação no Refis. Agora está uma discussão se opera ou não opera, né? É uma discussão não, tem uma questão, ele não quer operar. Ele não quer operar. Ele tem ainda uma idade, é uma lesão que tem 2 tipos de tratamento. Não é o LCA, o anterior, que é o cirúrgico. O posterior, o ligamento cruzado posterior, ele tem a discussão que é mais ou menos a lesão que o Lucas teve, só que o dele rompeu totalmente. O Lucas não rompeu totalmente. E ele está hesitando em operar, ele quer tentar o tratamento convencional, mas ainda existe uma discussão. Mas de qualquer forma, operando ou não, ele não volta antes do meio do ano que vem. E por fim o Lucas Moura. Vai, não vai, o joelho dói, agora depois fez a tirada da fibrose e também está em recuperação no Refis, né, Arnaldo? Não voltou para o campo ainda. Talvez quando o São Paulo se reapresentar amanhã, ele volte a fazer exercícios no campo, mas ele mesmo falou na rede social dele, contra a LDU, eu imagino que nem na volta ele esteja disponível, só no outro mês. Então ele só jogará a Libertadores caso São Paulo vá avance. para a final. Exatamente. Fora tanto da ida quanto da volta, vocês viram? Eu acho que sim. Rapaz, tá fácil não, hein? Com tudo isso, quem é o cara que pode ajudar? Rigoni, tá treinando, né?
O Rigoni chegou, ele estava em atividade, né? Ele estava jogando pelo Leão do México, está treinando normalmente, vai ser inscrito à Libertadores. Os 3 reforços chegaram recentemente, eles estarão... Também como é que está a situação do Rigoni, que chegou no São Paulo, os jogadores que voltaram e o que esperar de Mailton e o Wendel, agora que o São Paulo Futebol Clube voa de braçadas largas, rumo ao título tetracampeonato da Libertadores da América. Portanto, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Chega nesse like aí pra dar uma moral, um like dá uma força boa aqui pra mim, viu? Deixa um like, não te custa nada e você me ajuda aqui também a fazer esse vídeo flutuar aí nessa internet de meu Deus. E também se inscreva aqui no canal, que aí você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? Eu faço questão de ter você por aqui comigo, nessa família que só cresce. Vamos lá então às notícias do São Paulo. O São Paulo Futebol Clube, ele tem o Marcos Antônio voltando agora. O Marcos Antônio, o São Paulo já espera ele pros próximos jogos já, e é uma coisa maravilhosa, hein? Porque o São Paulo comprou um craque. O São Paulo, com esse Marcos Antônio, ele fez a compra de um craque. E isso eu acho que vale muito a pena nós dizermos. Ressaltar o futebol desse cara, que foi um dos poucos que conseguiu jogar com o Zubeldia. Então esse menino Marcos Antônio, ele é um dos melhores jogadores desse recomeço do Hernan Crespo aqui no São Paulo, e é um recomeço, né? O Crespo saiu do São Paulo meio por baixo, demitido na primeira passagem, e ele estava também livre no mercado. Então o Crespo recomeça a sua trajetória tão linda no futebol, e o Marcos Antônio é um dos grandes protagonistas que ajudaram o Crespo nesse recomeço dele, ficou muito top de ver. E para nós, São Paulinos, que gostávamos de ver o Pablo Maia, Alisson, coisa e tal, estávamos vendo o Luiz Gustavo, esse rapaz, o Marcos Antônio, ele mudou o jeitão de jogar o futebol no meio campo do São Paulo, tanto que ele não é um volante de contenção, ele não é o cara do desarme, ele é o cara que joga como um motorzinho, indo pra frente, pra trás, você mal sabe qual a posição dele, lembra um meia, lembra um atacante, lembra um zagueiro, um volante, é um cara motorzinho, e o Bobadilha também surfou nesse hype do Marcos Antônio, e ele conseguiu também dar a volta por cima. O Pablo Maia, que é um cara mais de marcação, quando ele começa a jogar pelo time do São Paulo, o Pablo Maia, ele vai muito mais pra frente também e faz gols contra o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, ele começou a fazer gols de novo. Então é um jeito de jogar que o Marcos Antônio puxou a fila e os volantes do São Paulo aprenderam com ele como ser craque. E o cara é craque, hein? O São Paulo do Marcos Antônio comprou um craque, não se engane, foi muito bom de ver. E o Casemiro passa a ser notícia agora, de novo no São Paulo Futebol Clube, porque ele é um jogador que não vai ficar no Manchester United muito em breve. E ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube já no fim do ano, porque no meio do ano que vem acaba o contrato dele e é garantido que o Manchester não ficará com o Casemiro. E aí ele pode, aos 34 anos, voltar, ele tem 33 hoje, né? Ele pode voltar aos 34, jogar aqui no futebol brasileiro. O Flamengo é um time que quer muito ter o Casemiro. Queria, principalmente antes de contratar o Jorginho do Arsenal. Então, já que o Jorginho fechou com o Flamengo, o Casemiro agora, ele pode procurar novos ares voltando pro futebol brasileiro. E aí é onde surge o São Paulo, né? E aí você fala, mas Juba, com qual dinheiro? O Casemiro hoje é um dos caras que ganha a bagatela de uns 11 milhões de reais. Convertendo tudo aí. Então, 11 milhões de reais mensais, tem duas vias aqui. Uma delas é que o cara já tá muito bem garantido financeiramente, né? Isso é garantido sim. E a outra garantia que eu te passo aqui agora é que ele não vai ganhar isso em lugar nenhum no mundo mais. E aqui no futebol brasileiro, ele é igual o Oscar. O Oscar também ganhava 10 lá fora pra vir ganhar 2 aqui agora. E o Lucas Moura ganhava 5, 6 lá fora pra vir ganhar 1,5 aqui agora. E o Casemiro, que ganha 11 lá, ele viria para ganhar 1,5, 2 aqui, sim, pode ter certeza. E é um volante que, assim como o Oscar, que é meia, o Lucas, que é meia atacante, eles surgiram pro futebol muito perto ali um do outro. Tanto o Lucas Moura, quanto o Oscar e quanto o Casemiro. Eles nasceram juntos pro futebol. Hoje, o Oscar e o Lucas Moura são jogadores do São Paulo já contratados, que o São Paulo conta agora para ganhar a Libertadores deste ano e também pro projeto de futebol do ano que vem. Então pensar que o Casemiro ano que vem não faz parte dos planos é
esquisito. Ele faz parte, sim, tanto pelo São Paulo quanto pelo próprio Casemiro. E a realidade que podemos trazer para um time que está se reestruturando financeiramente, tentando se recuperar financeiramente, é que o cara igual o Casemiro, ele viria também abrindo mão de muitos vencimentos. Mas calma lá, não é que ele abriria mão de ganhar 11 para ganhar 2. Não é isso, não. A verdade é que um cara igual o Casemiro não vai ganhar 11 em lugar nenhum. Ele pode ter uma proposta de 3 milhões por aí? Pode, mas aí ele poderia abrir mão de 1. Não vou ganhar 3 no México para ganhar apenas 2 no São Paulo. É sim muito real, muito plausível e também de um cara que já tem assim a condição financeira garantida, mas não é pra ele, é pro tataraneto também, tá todo mundo garantido ali, então é muito real sim o Casemiro voltar para o São Paulo no ano que vem, e o São Paulo pode já até assinar um pré-contrato com ele no final do ano, vamos acompanhando e eu trago pra vocês atualização sobre o Casemiro, mas assim, Flamengo, que teve muito interesse em trazer o cara, se distancia depois da contratação do volante Jorginho, que também jogou no Chelsea, no Arsenal e tal, é um cara assim também que é grande pro futebol, não é não? Meus amigos, olha só. Uma coisa que é importante ressaltar aqui também é o Mailton, tá? O Wendel voltou e o Mailton chegou. O que o Mailton tem de tão atrativo e especial? E o Wendel também. O Mailton, ele é um jogador que ele tem a bola parada como característica. Eu nem sabia disso. Vendo os lances dele e estudando o que ele era na Série B, chego à conclusão que ele era o melhor jogador de bola parada da Série B, considerado por todos. Então o São Paulo, que hoje tem a bola parada bem debilitada e precária, depois das saídas de Reinaldo, Wellington Rato, né, a contusão do Oscar, você não tem mais o cara da bola parada. Então hoje o Mailton vai ser esse jogador da bola parada. E sendo mesmo, então quer dizer que ele deve ser titular do time do São Paulo também. O São Paulo deve contar com o Mailton agora como titular, tirando o Cédric Soares do time. E a mesma coisa se aplica para o Wendel. E aqui é muito importante lembrar, você pode gostar do Cédric e do Enzo Dias, de boa, só que 3 zagueiros não condizem muito com o Cédric e Enzo Dias, que são jogadores também de características mais defensivas. Então, chegando o Mailton, é o ala que faltava, que vai até o fundo do campo. Voltando o Wendel, é o ala que faltava, que vai até o fundo do campo. O técnico Hernan Crespo espera muito a volta desses 2 jogadores, que devem voltar agora para fazer história no São Paulo, sobretudo o Wendel, viu? Porque qual que é a diferença do Wendel pro Enzo Dias? O Wendel já é do São Paulo, o Enzo Dias está emprestado. O Wendel já é nosso, é um jogador já contratado que é nosso. O Enzo Dias não. O Enzo Dias do São Paulo tem que contratar ainda e comprá-lo do River Plate. Mas surgiu aí uma novidade muito grande, e é muito grande mesmo, que pode impactar diretamente da compra do Enzo Dias, e nós vamos falar sobre isso agora. Vem comigo, chega aqui, vem cá. Olha só, gente, o Nicolas, da equipe de base do São Paulo, é a bola da vez ali no tricolor. Enquanto o Patrick Lanza perde espaço total, o São Paulo tentou até emprestar o Patrick Lanza, não conseguiu. O São Paulo agora não conta mais com o Patrick Lanza para ser esse jogador. E o Nicolas é um jogador que chamou a atenção do Crespo desde que ele chegou, e agora ele deve ser um jogador para disputar a posição com o Enzo Dias e também com o Wendel. Que bacana, né, de ver um cara da equipe de base do São Paulo fazer isso. Gente, o técnico Hernan Crespo também fez treinos, e o Rigoni já treina com bola normal, treina com os companheiros. O sistema de ataque do Crespo favorece o Rigoni, que é um jogador que vai jogar como um segundo atacante centralizado, e o cara deve ter a sua estreia já do próximo jogo do São Paulo. É muito curioso, né? Você pensa assim, mas o próximo jogo é o Botafogo. Melhor ele estrear no Brasileiro do que estrear de uma vez por todas ali na Libertadores da América, né? Na Libertadores tem que ser um time mais ambientado. E aí, então, ter o Rigoni para jogar o Brasileiro é melhor, e ver do que se trata, ver se ele tá aguentando ser jogador, mas ainda assim eu acho que o Henrique Carmo é um dos caras que merece mais chance. Eu falo isso todo dia e eu não canso de falar. Tem mais ou menos uma data marcada já para o Oscar Emboaba, Oscar Meia, voltar para o São Paulo. O São Paulo não abre a data, mas a recuperação dele tá bastante dentro do cronograma, tá? A do Lucas Moura não conseguiram seguir o cronograma e ele teve que fazer uma nova intervenção. O que eu fiquei sabendo do Oscar é que ele não tem nada, é só a recuperação prevista desde o começo da contusão dele, e que ele deve voltar agora no começo de outubro para
para jogar a semifinal da Libertadores, caso o São Paulo passe. Mas é possível que, dada a recuperação deles for muito boa, ele pode pegar até o segundo jogo contra a LDU e tentar jogar já também. Aí teríamos Oscar e Lucas Moura para jogar contra a LDU. Fica muito bacana de pensar. Fica ou não fica? Gente, olha só. Nessa questão de centroavante aí, que o São Paulo não conseguiu trazer o Marcos Leonardo, e aí apareceram nomes como o do Aboubakar, também como o do... Como chama lá? O cara lá da Espanha, o Paco Alcácer, né? Esses caras aí ainda o São Paulo não tem uma definição sobre eles. Alguns inscritos aqui do canal me falaram sobre o Kleber do Avaí. E eu fui pesquisar sobre o Kleber do Avaí. O Kleber do Avaí é um jogador que é muito interessante, muito mesmo. Ele foi do Ceará. Eu conheci o Kleber já do Ceará. Quando eu fui olhar, ele é do Avaí, ele tem 28 anos, mas ele é um jogador que foi do Ceará e eu conheci ele na Série A. Na Série B eu não conheci. Ele é um cara que fez no Avaí 6 gols na Série B e ele deu 3 assistências, mas o que pega do Kleber aqui é que ele tem 1,95 m de altura. Eu arrisco dizer que se ele chegar no São Paulo hoje, ele é o cara mais alto do elenco. Ele olha pra baixo assim pra ver o Arboleda. O Arboleda acho que é um dos mais altos, né? Tem 1,88, 1,90 quase. O Kleber tem 1,95, o cara é gigante, tipo o goleiro do São Paulo reserva lá. Então ele é um cara muito alto. E ele tem feito gols ali pelo Avaí e o contrato dele com o Avaí, ele se encerra agora em novembro, que é quando acaba a Série B, o Brasileirão Série B. Então ele pode assinar pré-contrato e ele pode ir para qualquer clube da Série A, igual o Mailton. Ah, mas fez 7 jogos lá. Não tem problema. Apesar dele ter feito 7 jogos, ele fez pela Série B. Não é que ele fez pela Série A, então ele poderia chegar no São Paulo, pôr a camisa e jogar. Qual que é o impacto que tem agora? É que ele é um jogador que fechou a janela, meu povo. Ficar pensando no Kleber agora ou alguém da Série B para salvar o São Paulo não funciona mais. É um projeto pro ano que vem? Aqui eu acho que é bacana, dá para conversar. Mas para pegar agora e jogar não dá porque ele não tá livre. Então a janela fechou para o Kleber. Fechou também a janela pro Paco Alcácer? Não. Aqui a janela tá aberta porque é jogador livre. Fechou pro Aboubakar? Tá livre. A janela tá aberta para caras livres. Já pro Kleber da Série B não dá. Qual que é a gritante diferença? Salário. O Kleber poderia vir para o São Paulo, compor elenco e ser um jogador assim baratésimo para o tricolor e inclusive já pode assinar pré-contrato a qualquer momento para jogar ano que vem porque ele fica livre no mercado em novembro. E na regra aqui é assim, ó, o cara tá faltando 6 meses para terminar o contrato, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, mas aí ele teria que fechar e vir para o São Paulo depois de acabar a Série B, problema nenhum. Qual que é o positivo aqui? 1,95 m, jogador que tem feito gols, tá pronto, chega, põe a camisa e joga e mete gol de cabeça. O que vai contra o Kleber no São Paulo, até pensando pro ano que vem já, é que nós teremos as voltas de Caleri, Rian Francisco e também possivelmente o Juan de Neno que vai se enturmar aí. Então, para você ter o Kleber, na minha São Paulo vive dias conturbados e isso preocupa bastante o torcedor. Na visão dos São Paulinos, os dirigentes estão desesperados vendendo as joias de Cotia por preços bem abaixo do mercado. O jornalista Gabriel Sá detalhou em valores os jovens jogadores que foram vendidos e comparou com a venda milionária que o Palmeiras fez com o zagueiro Vitor Reis. E assim, por valor inferior à venda do zagueiro Vitor Reis, se foram os 3 talentos da base do São Paulo em uma mesma temporada. Para refletir, disse o setorista Gabriel Sá. Casares vem sendo muito criticado nas redes sociais. O presidente vem tomando decisões que a maioria da torcida não está de acordo e a pressão só aumenta. Em outra ponta, o SPFC vem correndo contra o tempo para fechar a contratação de um novo centroavante e trata-se de Vincent Aboubakar. O goleador quer jogar no tricolor paulista. Ele aceitou diminuir os vencimentos mensais para fechar com o clube paulista, mas a decisão do camaronês é de que não tenha uma longa novela, ou seja, ele quer uma resposta dos dirigentes são paulinos até amanhã. Livre no mercado, o artilheiro pode assinar com qualquer clube. Buscando um centroavante, o São Paulo abriu conversas com o gringo e também tem o objetivo de fechar logo um acordo. Mesmo diminuindo os salários, o atacante custaria ao SPFC cerca de 1,4 milhões de reais por mês. Não são valores baixos, e por isso a diretoria vem avaliando antes de bater o martelo. E você, torcedor, o que acha da situação de Aboubakar? Deixe sua opinião nos comentários.